Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vídeo de hoje vamos fazer a flor de enrolados. Essa florzinha muito linda, muito fácil e particularmente eu gostei demais. Ela é super rápida de ser feita, eu consegui fazer em menos de um dia e fica muito bonito o resultado. Bora lá aprender? Bom, para começar, nós vamos usar desta vez frisadores de EVA. O que são frisadores? São peças, essas minhas aqui são de resina, mas que você também encontra de ferro. Para que servem? Para elas literalmente frisar o EVA. No caso, essas daqui que eu tenho são de flores, mas se eu não me engano também tem de personagem, de bonequinho e tal. E não são tão caras, né? Mas como eu já tinha, resolvi usar, então, beleza? E tem de diversos formatos. Esses que eu tenho são os de flores mesmo, né? Que serve para você fazer capa de caderno, vestidinho de boneca, as flores artificiais mesmo, e afins. Bom, hoje eu vou estar usando esse daqui que é o lírio pipoca. E ele é bem simples, você não precisa de um molde exato. Você pode usar o próprio frisador. Ele tem os dois lados, né? O lado de baixo, que é esse maior, e o lado de cima, que é o menor. Você pode usar tanto um quanto o outro para poder fazer o molde. Eu recomendo usar esse lado menor, porque você vai precisar fazer o recorte se você usar o maior depois. E isso vai acabar gerando um gasto de EVA desnecessário. Então pode usar essa parte menorzinha para poder fazer esse molde, tá? E é bem simples, você precisa aquecer o EVA, como sempre, né? E depois de aquecido você põe no frisador e aperta. Bem simples, você só tem que tomar cuidado para você não se queimar. Aqui você põe o EVA, eu estou usando ferro de passar, né, porque é o que eu tenho em minha fonte de calor. Mas você pode usar o fogão, você pode usar aquecedor, soprador térmico e afins. Eu estou usando ferro porque é o que eu tenho, então é isso aí, fechou? Você aquece dos dois lados, coloca dentro do frisador e aperta. Pode apertar até esfriar, mais ou menos uns 30 segundos, 20 segundos, depende muito. Uma outra coisinha, eu recomendo que você use, para poder fazer esse tipo de peça, os EVAs de 2 mm, que são mais finos. Quanto mais fino você usar para esse tipo de peça, melhor, que vai dar um ar mais realístico. Mas se você não tiver, não tem problema, pode usar o que você tiver aí, tá? E não esquece de se inscrever aqui no canal. Vai sair bastante vídeo bacana referente aos vilões da Disney. Me segue lá no Instagram também, que vira e mexe eu tô postando alguns spoilers. E não esquece de compartilhar e ativar o sininho aqui para receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. Fechou? Bom, agora eu tô fazendo com o grande também, para poder mostrar para você como que fica. Tá vendo que ela já tem essa sobra do lado de fora? E é essa sobra que a gente vai ter que tirar. Pode acabar acontecendo também de você fazer e não ficar bem marcadinho. O que você faz? É só você aquecer de novo. Como o EVA ele é termossensível, então ele volta para a forma depois que você aquece novamente. Então aquece de um lado, vira, aquece do outro, que ele vai voltando à forma que ele é original. E depois é só colocar de novo no frisador e apertar um pouquinho mais. E aí você vai repetindo esse processo até ficar no resultado que você quer. Viu só? Quanto mais você aquecer e mais maleável ficar o EVA, mais bonito vai ficar a sua peça. Com essa mesma técnica, eu fiz também as folhas verdes. Eu fiz o recorte no EVA do molde e aqueci. Na hora de que eu fui colocar no frisador, eu dobrei no meio e frisei. E ficaram assim. Eu também fiz essas pequenininhas, mas eu acabei nem usando. Então, beleza? Fiz em torno de 15 dessas verdes. E dessa branquinha, 6, que são o número que a gente vai usar. Bom, depois de tudo frisado, agora nós vamos pintar. O EVA, ele não adere muito bem à tinta para tecido. Então aqui eu estou usando a tinta PVA normal. Pinta elas todas de amarelo e deixa secar.
Para dar um acabamento mais bonito, você também pinta as laterais e o outro lado, que aí não fica não fica estranho, sabe? Aqui também, se você já tiver o EVA amarelo, é até melhor, mas como eu só quis usar retalho para poder fazer essa peça, então eu só usei esses que eu tinha. Mas se você já tiver o EVA amarelo, fica até melhor e facilita o seu trabalho. Com elas todas secas, eu vim agora com um amarelo um pouco mais clarinho, se não me engano é o amarelo limão, e vim fazendo meio que uma claridade, dando um pouco de luz bem no meio da pétala. Como essa flor ela brilha, então quando seca dá um efeito bem bonito, fica um amarelo mais sutil, um pouco mais luminoso. Aqui você também pode substituir e usar o amarelo neon, ele também é amarelo limão, só que ele é neon. E quando você coloca na luz negra, ele brilha. Você pode substituir também por ele, beleza? Como eu só estava usando retalho, então eu não tinha só de uma cor para poder fazer. Então o que eu fiz? Para eu conseguir igualizar e deixar tudo pelo menos mais próximo os tons de verde, eu comecei pintando as folhas marrons com o verde. Mas aí eu acabei esquecendo de fazer um detalhe antes, que é colar o arame na parte de trás da folha. Com o arame cortado, ele facilita o meu trabalho, que aí pelo menos eu vou ter um lugar para poder segurar. Então eu me toquei e fiz essa colagem. Fora também que a gente consegue dar já um acabamento, porque quando o arame já está colado, a gente já consegue pintar ele e economiza nosso trabalho, nosso tempo. E aí voltei a pintar. Depois que eu pintei eles todos com o mesmo tom de verde, eu vim com um verde um pouco mais escuro, dando meio que um degradê, dando uma mesclada mais ou menos, fazendo algo bem irregular para poder dar um efeito bem mais bonito para a folha, tanto nos verdes quanto nos marrons. No verde, para eu conseguir fazer essa mescla, eu coloquei um pouquinho desse mesmo verde que eu estou usando, e foi isso. Bom, com os amarelos secos, a gente vem agora com uma mistura de magenta com lilás para conseguir fazer esse detalhezinho de dentro da flor. E é bem simples, você faz meio que o mesmo formato da folha, só que menorzinho. E depois com a parte de trás do pincel, a gente vem dando batidinhas e fazendo alguns pontinhos. Aqui você pode usar tanto a pontinha do pincel, como também pode usar um boleador, a bundinha de caneta e por aí vai. Agora, para fazer o detalhe de dentro do miolinho da flor, eu usei esses arames de pão, que a gente encontra no saco de pão. Ele geralmente é aquele arame que vem amarrando um saco de pão de forma. Eu tinha uns aqui, então resolvi fazer. Peguei um alicate para poder me ajudar, mas como ele é bem molinho, nem precisava. Eu peguei mais só para eu conseguir fazer essa voltinha de dentro. E faz isso com mais 4, que aí você consegue fazer esse miolinho bem bonitinho. Depois eu vim com a cola instantânea, colei um no outro e vim com mais um por fora, dando um acabamentozinho. Também com a cola instantânea eu colei. Depois que eles estavam todos colados, eu vim com a tinta dourada e pintei. E ficou muito bonito esse resultado, porque o dourado ficou bem sutil, então ficou muito bonitinho, bem delicado. Depois que eu tinha pintado, eu dei mais uma abertura, abri um pouquinho mais essas voltinhas e ficou mais parecido com o do filme. Agora nós vamos colar as pétalas. Essa daqui você tem que fazer com um pouco de cuidado, é bem fácil, mas é um pouquinho trabalhoso, porque você vai colar uma em cima da outra, simples, né? E a última você vai ter que colar em cima, por baixo da primeira. É meio complicadinho de entender, mas vendo você entende. Para quê? Para conseguir fazer esse lequezinho, como se fosse um tornadozinho, pode-se dizer. Uma coisa que eu acabei esquecendo de gravar é que eu usei esse mesmo arame que a gente usou no miolinho nas pétalas. Eu colei exatamente no meio
e vim com a tinta amarela por cima. Só que eu colei na parte de trás da folha, que aí eu consegui fazer uma voltinha e ele ficou bem tortinho, como é a flor verdadeira do filme. Bom, com todas as pétalas coladas, eu vim agora com a mesma misturinha de cor e vim dando um acabamento formando o desenho que tem dentro da folha. E também vim pintando na parte de dentro. Depois eu vi que eu precisava fazer mais alguns detalhes e coloquei mais um pouquinho de bolinha, mais um pouquinho daqui, um detalhezinho que estava faltando outro, para dar um acabamento mais bonito. E depois com a cola instantânea eu colei esse detalhezinho no meio. Passei pro outro lado e no outro lado eu finquei esse arame para a gente conseguir fazer o caule da flor. Depois que eu colei, eu vim com a fita floral, só que aqui eu mudei a sequência. A fita floral ela dá um acabamento muito bonito, só que na hora que eu tava passando, eu vi que ia acabar ficando muito fino, não ia dar um detalhe muito bacana. Então eu vim com retalhos de EVA, tirinhas mesmo, e vim dando voltas ao redor do arame e apertando, puxando bem para conseguir ficar mais volumoso. E depois que estava tudo colado, eu vim com a fita floral. A fita floral é bem bacana, bem facilzinha de usar, então é só literalmente colocar, puxar um pouquinho e ir enrolando. E você dá uma volta e puxa, dá uma volta e puxa, que aí ela vai aderir no material. Aqui também eu já fui colocando as folhas, fui fincando e na hora que fui passando o EVA, eu já prendi o arame no próprio caule, pode-se dizer. Que aí já vai dando um acabamento, principalmente na hora que eu for passar a fita floral. Para base, eu usei um vasinho que eu tinha aqui e um outro pedaço de EVA, colei na lateral e depois eu vim com alguns pedacinhos pequenos de EVA, dando o acabamento. Depois estava tudo colado, eu só passei uma demão de violeta. E com a tinta dourada eu vim fazendo uns arabescozinhos, uns desenhos bem aleatórios. Você procura na internet imagem de arabesco e tenta copiar. Simples e bem fácil. E nesses EVAs que eu colei, para dar o acabamento, eu também pintei com a tinta dourada. E basicamente foi isso. Para dar sustentação eu coloquei um pezinho dentro e coloquei por cima um pedaço de isopor. Depois eu fiz um pouquinho de grama artificial e colei por cima. Simplesinho, tá pronto. Coloquei a flor dentro do vasinho, prendi o isopor e tá pronto. Finalizada a nossa florzinha. E não se esquece de deixar aqui embaixo seu comentário falando o que você achou dessa flor, algumas ideias de sugestão para próximos temas. Eu sem querer tô fazendo uma minissériezinha de vilões da Disney. Nós já fizemos a Máscara da Cruella, já fizemos a Caixa do Coração da Rainha Má, agora a Flor de Enrolados, que pertence à Mamãe Gothel. Então não se esquece de se inscrever aqui para conseguir acompanhar os nossos futuros vídeos. Ainda vão sair pelo menos mais uns 3 ou 4 referente aos vilões da Disney. Fechou? E foi assim que ficou. Como eu comentei, fiz os detalhezinhos nos arabescos. E muito simples, muito fácil, e como eu comentei, foi rapidinho de fazer, em menos de um dia estava pronta. Então faz aí, agora também aproveita para fazer com a criançada, principalmente as meninas que amam enrolados, ou os meninos também. E é isso, muito obrigado por assistir, até semana que vem e até mais, falou!